Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast diário gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. No último episódio aqui do 15 Minutos, nós falamos sobre a conversa que a equipe da Gazeta do Povo teve lá em Brasília com a ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves. E eu falei que ela era uma das mais polêmicas, figuras do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Pois é, o nosso episódio de hoje também traz uma figura que gerou bastante polêmica ao longo deste ano, no primeiro ano da gestão Bolsonaro. É o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Há momentos e determinadas áreas cujo grande mérito é você corrigir coisas erradas, mais do que num primeiro momento fazer coisas diferentes. E basicamente é o que nós estamos fazendo aqui no Ministério do Meio Ambiente. Em uma conversa exclusiva com a reportagem da Gazeta do Povo, o ministro falou sobre a Amazônia, falou sobre COP25, falou sobre Greta Thunberg, fez um balanço também do primeiro ano à frente do cargo. E quem conversou com ele também lá em Brasília foi o Olavo Soares, repórter aqui da Gazeta. É com ele que eu converso agora aqui no 15 Minutos, para a gente saber alguns detalhes e também bastidores dessa entrevista. Olavo, como é que foi a conversa aí com o ministro Ricardo Salles? Como eu disse, ele foi um dos que gerou bastante polêmica ao longo desse primeiro ano de Bolsonaro como presidente, né, Olavo? Olá, Márcio. Olá, pessoal. Um prazer falar com vocês. Pois é, eu e a Kelly Cadanos, também a repórter da Gazeta aqui em Brasília, fomos lá falar com o ministro Ricardo Salles, fomos até o gabinete dele no Ministério do Meio Ambiente, na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Foi uma conversa interessante, o ministro estava disposto, interessado a falar, ele estava com uma aparência cansada, e eu estou falando isso que ele mesmo comentou, porque ele estava recém-chegado da COP25, a Conferência do Clima que ocorreu em Madrid, que tomou umas 2 semanas dele, salvo engano, mas foram vários dias de debates intensos em Madrid. Ele até chegou a gravar um vídeo nas redes sociais lá de Madrid, que ele postou às 4 da manhã. Hoje é sábado, 4h30 da manhã para o domingo, aqui em Madrid, na COP25. Infelizmente, apesar de todos os esforços do Brasil para ajudar na consecução do Acordo de Paris, aqui na regulamentação do artigo 6º, não foi possível encontrar um texto que fosse de comum acordo. E ele chegou em São Paulo, de Madrid, foi direto da entrevista, enfim, ele até falou com a gente que ele teve que encerrar a entrevista meio às pressas, porque, segundo ele, a mesa de trabalho dele estava com pilhas e mais pilhas de pastas, de papéis para serem despachados, que foram acumulados ao longo da viagem. Então, assim, foi uma entrevista interessante, ele falou o tempo todo, estava disposto, estava interessado em falar, mas, ao mesmo tempo, cansado da viagem e com, nas palavras dele, serviço acumulado pelo tempo que ele permaneceu na Espanha. Pois é. E aproveitando o tema, então, Olavo, o que ele disse sobre o resultado aí da Conferência do Clima, hein? Olha, na opinião do ministro Ricardo Salles, a conferência não foi produtiva. Qual que é a argumentação dele? Ele falou que a Conferência do Clima serviu para que os países ricos adotassem muito protecionismo, Prevaleceu, infelizmente, uma visão protecionista de fechamento do mercado, e o Brasil e outros países que poderiam fornecer créditos de carbono em razão das suas florestas e boas práticas ambientais saíram perdendo. Segundo o ministro Ricardo Salles, os países ricos eles estão criando barreiras para evitar que eles paguem as compensações para os países pobres, compensações que foram firmadas quando o Acordo de Paris foi fechado. Então esse acordo foi fechado para que os países pobres não produzam gases poluentes, não se industrializem, não contaminem o meio ambiente, enfim, e para que os países não se industrializem, eles deveriam ganhar uma compensação por isso. E segundo o ministro Ricardo Salles, os países ricos prometeram pagar isso e não estão cumprindo. Nós fomos lá defender o Brasil, dizer o que nós somos realmente, dizer que os países ricos foram quem destruiu as suas florestas e quem poluiu o meio ambiente, gases de efeito estufa, ou seja, foram eles, não fomos nós. E quando da assinatura do Acordo de Paris, havia um compromisso de que os países ricos dariam 100 bilhões de dólares aos países em desenvolvimento a partir do ano que vem. Foi essa fatura que nós fomos cobrar, no que diz respeito à regulamentação do artigo 6º, que são os elementos do mercado de carbono, tanto o intragoverno 6.2, quanto no setor créditos privados 6.4. Nós fomos lá dizer o seguinte: bom, vocês prometeram os recursos, criaram esse mercado de carbono. Agora vocês têm que liberar o mercado para que o Brasil e outros países também possam vender seus créditos. O que nós vimos lá foi uma postura protecionista desses países. Fecharam seu mercado, não deixaram que se regulamentasse esse artigo 6º. Nós estávamos lá para defender o Brasil. Então essa é a afirmação do ministro Ricardo Salles. Segundo ele, é esse o cenário que está desenhado, e ele disse que esse cenário não está sendo cumprido.
Ele também falou que as gestões anteriores do Ministério do Meio Ambiente, e ele citou nominalmente a ex-ministra Marina Silva, que também criticou ele diretamente, a ex-ministra que também esteve na Espanha, aliás. Segundo o ministro Ricardo Salles, as gestões anteriores deixaram de cobrar dos países ricos. As gestões anteriores assinaram esses acordos, fizeram com que o Brasil cedesse, mas não cobraram as contrapartidas. Lamento que a Marina Silva tenha dito uma coisa dessa, porque quem entregou todos os benefícios, fez todas as concessões, abriu efetivamente o Brasil para que essas exigências ocorressem, sem saber exigir em troca o que os brasileiros e o Brasil têm de direito para receber. Nós estamos representando um país, nós não podemos ir lá e fazer como fizeram por ocasião da assinatura do Acordo de Paris, todo tipo de compromisso, de comprometimento, de concessões e não exigir em troca recursos e condições para a população brasileira. Isso é fazer cortesia com o chapéu dos outros, nesse caso com o chapéu do contribuinte brasileiro. Então o que nós fizemos? Foi ir lá defender o Brasil. Aliás, que vários parlamentares e pessoas lá brasileiras falando mal do seu próprio país no exterior. Isso é inacreditável. Bom, aí a gente já entra também num outro aspecto da entrevista, Olavo, que ele falou sobre gestões anteriores do governo, do Ministério do Meio Ambiente em outros governos, e isso fez parte da pergunta, quando ele falou isso quando foi perguntado exatamente sobre o balanço, né, que fazia desse primeiro ano à frente do Ministério do Meio Ambiente. Isso mesmo, né? Ele falou que uma das diretrizes mais importantes do trabalho dele foi a de corrigir coisas erradas, né? E em relação ao Ministério, o que ele mencionou como exemplos disso? Ele mencionou que no Ministério havia uma cultura de gastar dinheiro em coisas que para ele não traziam resultados. Então ele citou nominalmente, por exemplo, gastos com consultorias, com relatórios, com eventos, que, repetindo mais uma vez a opinião, que é a opinião do ministro, esses gastos que não davam em nada. Então, segundo o ministro, se despendia dinheiro com esse tipo de produto sem nenhum resultado prático, né? E ele também falou da mudança de foco do Ministério. O ministro, desde que ele tomou posse, lá em janeiro, lá no começo do ano, ele traçou uma meta e ele tem cumprido essa meta, que é de fazer com que o Ministério do Meio Ambiente se foque principalmente em questões urbanas. E aí ele citou 3 grandes eixos: o saneamento básico. Como prioridade do Ministério, os temas que nós chamamos de Agenda de Qualidade Ambiental Urbana. Então, a Agenda de Qualidade Ambiental Urbana começa com o tema de maior importância hoje no Brasil para a área ambiental e para os brasileiros, que é a falta de saneamento. A gestão do lixo e a qualidade do ar. O ministro ele costuma dizer, em várias ocasiões, ele também falou isso para a gente ontem, que 80% da população brasileira mora nas cidades. Então é importante que o foco do Ministério do Meio Ambiente esteja nas cidades. E ele fala também que quando se fala de gestão do lixo, se fala que o lixo urbano ele contamina as águas, contamina, enfim, e tudo isso acaba impactando o meio ambiente como um todo. Então ele diz também que essa foi uma grande diretriz que ele impôs no Ministério, e esse é o balanço que ele faz no trabalho dele ao longo de 2019. Como é que nós vamos cuidar da Amazônia? Uma região que é a região mais rica do país em termos de recursos naturais, mas que tem o pior índice de desenvolvimento humano. Portanto, mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia e foram deixados para trás. A qualidade de vida dessas pessoas não melhorou, o saneamento na região não melhorou, a gestão do lixo não melhorou, a educação, a saúde, a oportunidade de emprego e renda para essas pessoas não melhorou. Bom, ao longo de 2019, um dos temas que mais trouxe até uma imagem ruim do Brasil fora do país, né, independente das medidas que foram tomadas aqui e tal, foi aquela questão das queimadas na Amazônia, e a Amazônia como um todo. Foi um tema desse ano de 2019, né? O que disse o ministro sobre também essa questão, Olavo, e ainda a ideia do governo, né, para os próximos anos em relação a essa área tão importante do país? Sem dúvida, né? A Amazônia foi um dos grandes barulhos de 2019. A gente lembra do presidente da França, Emmanuel Macron, outros líderes internacionais. Sobrou até para o ator Leonardo DiCaprio, né? Até para o Titanic, que foi envolvido nessa história. Enfim. Então o Leonardo DiCaprio doa $500 mil para essa ONG. Uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo. Tá certo, Leonardo DiCaprio, você está colaborando aí com a queimada na Amazônia, assim não dá. O ministro Ricardo Salles, ele fala que existe uma grande desinformação internacional em torno da Amazônia. Esse é o diagnóstico que ele faz. Ele fala que tanto os líderes internacionais como os jornalistas, ativistas, enfim, eles não sabem direito o que é a Amazônia, o que a Amazônia pode representar, o que a Amazônia contribui. Ele fala, por exemplo, que quando se fala em aquecimento global, em poluição do meio ambiente, esse tipo de coisa,
que as queimadas na Amazônia, as queimadas em florestas como um todo, aliás, não só na Amazônia, elas correspondem a uma fração muito menor do que as indústrias, por exemplo. Então, assim, segundo o ministro, quando se coloca o foco excessivo na Amazônia, está se tirando o foco de uma indústria, numa cidade de um país rico, por exemplo. Então é isso que ele fala, né? Mais uma vez, ele coloca que existe um desvio de prioridade, na opinião do ministro Ricardo Salles. Ele fala que o governo Bolsonaro tem como meta uma busca por valor agregado na Amazônia. É o interesse de fazer com que a população da Amazônia desfrute de benefícios econômicos, de manter a indústria em pé. Trazer, incluir esses mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia a um padrão de qualidade de vida, a atividades de desenvolvimento econômico sustentável. Essas pessoas precisam ter emprego, precisam ter renda para viver melhor, para respeitar mais as normas ambientais. A ausência de desenvolvimento econômico na região é um convite ao desrespeito às regras ambientais. O ministro Ricardo Salles ele fala o seguinte, que na Amazônia, todos nós sabemos da biodiversidade da Amazônia, da riqueza, da natureza, enfim, só que isso não se traduziu em benefícios concretos da população de lá. Existem inúmeros bolsões de pobreza extrema na região norte do Brasil, em todos os estados que compõem a região norte. Então, segundo o ministro Ricardo Salles, ao longo dos últimos anos, essa população não foi observada, não foi assistida. E aí, a meta dele e do governo Bolsonaro como um todo, para a Amazônia, é de fazer com que essa população possa ser incluída numa roda de dinamismo econômico. Bom, outro tema aqui, Olavo, é o seguinte, né? A ativista sueca Greta Thunberg, que é a mais badalada ativista ambiental do momento em todo o mundo, ela que foi chamada de pirralha pelo presidente Jair Bolsonaro recentemente. E aí, o que disse o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Ele concorda com essa afirmação aí do presidente Bolsonaro, Olavo? Olha, eu perguntei ao ministro se ele também considera a Greta uma pirralha, né? Ele não entrou no mérito da palavra, ele não respondeu se achava a Greta uma pirralha ou não, enfim, mas o que ele disse é que ele considera a Greta uma pessoa que está sendo utilizada para disfarçar interesses maiores. Ele até disse que ele se surpreende ao ver que os pais da Greta permitem a exposição pela qual ela está sendo submetida. É uma menina ainda muito jovem, claramente está sendo usada por diversos interesses, até me admira os pais permitirem que a filha tenha tamanha exposição, uma menor de idade. Mas, de qualquer forma, a bandeira da preservação ambiental é uma bandeira positiva. Todos os países, inclusive aqui no Brasil, nós temos uma preocupação grande com a questão do meio ambiente, que diz respeito à qualidade de vida das pessoas, ao futuro. Agora, isso não pode, de maneira nenhuma, tirar da análise desses fatos a racionalidade, porque são temas complexos. O mundo inteiro tem problemas. Na opinião do ministro Ricardo Salles, o que acontece com a Greta remete até ao que eu falei agora há pouco, que é essa questão de os países ricos disfarçarem os seus problemas com o meio ambiente. Então, o cenário que o ministro descreve é o seguinte: enquanto a Greta fala, por exemplo, da Amazônia, retira-se o foco da queima de combustível, da gasolina que é consumida nos países ricos. Então o ministro falou que, sim, por exemplo, que os países ricos eles usam energia elétrica via usinas térmicas, que consomem muito combustível, que são mais poluentes do que, por exemplo, as hidrelétricas, que são mais comuns aqui no Brasil. E aí o ministro falou o seguinte, que a causa do meio ambiente é uma causa que todo mundo concorda, uma causa nobre, ninguém quer ver o planeta ser destruído, né? Então ele fala assim, que a Greta ela é instrumentalizada para mascarar o debate, para transformar o debate em uma questão em um rumo que não deveria ser levado. Se aponta o dedo para o Brasil muitas vezes, dizendo que o Brasil tem problemas de desmatamento, mas o Brasil é um país ambientalmente muito, muito sustentável, né? Nós temos, como eu já disse, a Amazônia, 80% dela preservada, 60% da vegetação nativa é preservada, temos o Código Florestal, temos o etanol, que é o combustível renovável mais limpo do mundo, nenhum desses países tem. Nós temos a matriz energética no Brasil, 85% dela limpa, eles têm carvão, eles têm gás, quer dizer, eles têm termoelétrica. Eles, para gerar energia, eles queimam. Então não tem nada a ver conosco. Então nós não podemos permitir que haja um disfarce da discussão comercial, de discussões econômicas. Bom, a entrevista na íntegra você pode acompanhar na Gazeta do Povo, em texto, em vídeo e aqui nesses trechos, nesse resumo que a gente trouxe no podcast 15 Minutos. Olavo Soares, obrigado pela participação, até a próxima. Valeu, Márcio, sempre um prazer falar com você e com todo mundo. Um abraço.
Termina aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro, da Jennifer Ribeiro e do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!